Uma nova abordagem sobre a política de Rondônia e de todos os acontecimentos no Brasil. Podcast Resenha Política, com o jornalista Robson Oliveira. Olá, pessoal! Hoje o podcast Resenha Política vai entrevistar um dos vereadores mais bem votados de Porto Velho, de nossa capital, Tiago Tesari. Tiago Tesari já foi secretário na administração do Hildo Chaves aqui na capital, como também já foi secretário municipal de Cacoal, da administração do Fúria. Tesari é um dos nomes cogitados para as eleições de 2026 a deputado estadual, federal. Vou perguntar isso aqui a ele. É um prazer, Tiago Tesari, em recebê-lo em nosso podcast Resenha Política. Eu ouvi falar que tem gente que chama Tiago Tesão, isso é verdade? Você, pesado você. Cesário, todas as variações possíveis. Não, mas Tiago, como é que foi a tua entrada na política? Veio desde jovem, né? Tu começaste, parece, na extrema esquerda, depois foi para a extrema direita. Como é que foi isso? Obrigado pela oportunidade, Robson. Obrigado a todos os amigos aqui do Resenha Política. É um prazer estar aqui. Nesse podcast já tem pautado a política de Porto Velho, de Rondônia nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Eu comecei muito cedo, eu comecei lá no movimento estudantil, né, na universidade. Naquele momento, todo o movimento estudantil, não tinha movimento estudantil de centro. Você se graduou em quê? A minha primeira formação é História, depois eu fiz Direito e fiquei em Economia pela metade. Mas a minha primeira formação foi de História. Fez certo, porque os economistas não acertam nada. Não acertam nada. Eu fiz todo o curso de Economia, a parte que não tinha conta. Quando chegou na parte de conta... Mas é uma brincadeira os economistas, são importantes. No Brasil eles apanham por coisas que eles não fazem, né? Só pelo que eles dizem. Pelos que eles dizem, né? E outra coisa, quando é notícia ruim, coloca um economista na frente para contar a notícia. Né? E naquele momento a gente tinha, no movimento estudantil, a gente não tinha centro, não tinha direita, ou você era esquerda, ou esquerda radical, ou esquerda revolucionária. O espectro político brasileiro ele era todo enviesado até alguns anos atrás. Tem um adágio que diz que quando você é esquerda na adolescência, isso é para alguns só. Quando chega na maturidade, vira direita. Você é um desses casos? Olha, eu me considero mais de centro. De centro. Sabe? Um cara ponderado. Eu acho que a gente está sofrendo nesse país pelos excessos. Pelo seu tamanho, no centro é melhor do que ficar perdendo de um lado para o outro. Mas esse tempo de movimento estudantil foi muito importante. Eu fui uma escola, né? A gente fez movimento estudantil na base da Uni. Eu fui representante dos estudantes da Uni no Conselho Superior, o mais votado até a época. Depois eu concorri ao DCF, tive quase 3 mil votos, perdi por 17 votos. Aos 29, 30 anos de idade, eu fui assessor de imprensa da universidade, lá na época do Detone. Meu Deus, não voltou no tempo. Eu fui a Detone e o Ariotti, que na minha opinião é uma das maiores cabeças intelectuais desse estado. Quando eu estava na faculdade, era antes do Ariotti ganhar a eleição, porque você lembra que ele perdeu várias antes de ganhar, né? Lembro, quem era o reitor foi aquele que quase todo mundo bate, né? Sim. O sogro do meu editor aqui, do Juninho, o Álvaro Lustosa. Eu peguei a gestão do professor Iniglória e do professor Januário, do Amaral. Mas vamos agora, entrando, como vereador, você tem sido uma das vozes lá dentro fortes na discussão sobre as privatizações. Sim. Sobre a questão da água, a questão de saneamento de Porto Velho, que é uma das capitais do Brasil. Me parece que é a capital em pior situação quando se fala em saneamento básico. Significa que a população da capital, né, pelo menos há estudos nesse sentido, que principalmente aqueles que furam o poçozinho para ter abastecimento da água, são águas contaminadas. Como é que está essa situação? Você ter como bandeira o saneamento básico, que é uma bandeira que eu tenho na minha história, tanto como técnico, como gestor, e agora nessa atual missão como vereador, em Porto Velho não é fácil. Não é fácil, né? A gente precisa compreender que quando a gente fala de
de saneamento, nós estamos falando de 4 eixos, em que Porto Velho vai mal em 3 dos 4, né? Nós estamos falando de água tratada, nós estamos falando de esgotamento sanitário, nós estamos falando de destinação final de resíduos sólidos e estamos falando de drenagem. Então, se você parar para pensar, dos 4 eixos do saneamento, nós temos funcionando excedimento 1, que é a destinação final de resíduos sólidos. Nós sofremos com os alagamentos, o que mostra que a gente tem uma dificuldade muito grande com a drenagem das águas pluviais. Temos uma realidade dantesca no serviço de água e no serviço de esgoto. Então, assim, o problema não é ser a pior capital em saneamento. O pior é ser há 20 anos. E o pior é não ter nenhum horizonte a curto prazo de melhora. Mas não houve uma audiência pública agora para tentar se privatizar, criar pelo menos uma PPP para uma parceria público-privada para a água, essa questão do sanitário, água, esgoto, tratamento, enfim. Então, nós tivemos uma audiência pública feita pela... E houve uma posição muito grande dos prefeitos. Exatamente. Eu, inclusive, estava lá e a gente, assim... nós temos uma grande dificuldade. Eu, como você sabe, fui presidente da Companhia de Água de Cacoal, que é o SAI Cacoal, que tem a melhor água de Rondônia e a água mais barata. Talvez seja o único lugar em Rondônia que você pode tomar água da torneira. Mas nós tivemos um movimento do governo do estado criando... Você bebia água da torneira lá em Cacoal? Você sincero? Bebia. Eu trouxe água de Cacoal para você beber. É Coca-Cola, porque o pessoal já sabia do meu gosto aqui e já me deu Coca-Cola. Sim, mas voltando. Mas assim, nós temos grandes companhias de água no estado de Rondônia. Nós temos aqui dentro do estado um modelo do que tem que ser feito e um modelo do que não tem que ser feito. Vamos lá. O que não deve ser feito, o modelo. O que não deve ser feito é o que nós temos, por exemplo, em Porto Velho, em Nova Mamoré, em Guajará, uma companhia de água com índice de perda acima de 75%. Você está falando da CAERD. Nós temos um índice de perda aqui acima de 70% em algumas operações. Um passivo enorme. Mas o passivo... Então só imagina o seguinte, imagina que você produz 100 litros. Isso é o seu produto, você vende. Imagina que no caminho para entregar você perde mais de 70. Que negócio fica de pé com esse volume de perda, né? Então você tem... Termina encarecendo o produto. Exatamente. Aí você tem quem compra esses 30, ele paga o preço de você ter tratado os outros 70. Porque esses outros 70 que você pegou do rio, você tratou e você bombeou e ele se perdeu no caminho. Isso é o que acontece hoje com a CAERD. Essa é uma situação que você tem hoje. Você tem nivelado níveis de perda no estado. E qual seria a solução, Thiago? Bem, aí vamos pro... Voltando no tempo, fazer um resgate histórico dessa discussão, que aqui nós estamos numa situação de alguns anos para trás. No final do governo Mauro, nós criamos um setor aqui na Prefeitura de Porto Velho chamado Conselho Gestor de Parceria Público-Privada. Foi o prefeito Mauro que criou. Eu fui um dos primeiros a estudar PPPs e concessões aqui no estado. Fiz essa formação fora daqui e coube a mim montar a primeira equipe, ser o fundador desse conselho. Nós ficamos com algumas responsabilidades, escrever o edital de lixo, estudar uma possibilidade de uma PPP de água e esgoto. Naquele momento, a Prefeitura de Porto Velho começou estudos para abandonar o contrato de programa que havia entre a Prefeitura e a CAERD, que foi renovado na gestão do prefeito Roberto Sobrinho, e fazer uma concessão municipalizada. Ou seja, pegar a estrutura que a CAERD tinha em Porto Velho e concessionar a um ente privado. No decorrer do governo Wildon, houve tentativas nesse sentido que foram inicialmente brecadas pelo governo do estado. Nós chegamos a ter aqui a presença das 3 principais operadoras privadas de água do país, estudando as questões de Porto Velho, estudando a nossa PMI que a gente lançou, estudando propostas para Porto Velho. Ocorre que depois do Plano Nacional de Saneamento, o governo do estado criou a microrregião de água e esgoto, em que ele... O que é essa microrregião para o nosso assinante poder... A lei de saneamento, ela diz o seguinte, que o saneamento é um assunto municipal. Certo. Perfeito.
Logo, ele sendo um assunto municipal... E a companhia aqui é estadual. Exatamente, mas a gente vem decorrente da Constituição e decorrente da legislação de saneamento a orientação de que ele é um assunto da comunidade, ele é um assunto de impacto local, então ele é um assunto municipal. Ocorre que você tem locais onde você tem companhias, você tem cidades muito próximas que dividem ou uma bacia, ou dividem uma operação, ou dividem estruturas de abastecimento. E o objetivo da lei, quando criou as micro-regiões, era você poder unificar cidades numa construção coletiva. Ocorre que, usando dessa norma, nós tivemos aqui o surgimento de um Frankenstein. O governo do estado aprovou na Assembleia Legislativa uma norma em que ele colocou 52 municípios de Rondônia numa micro-região. Uma única. Uma única. Mas, para a gente entender. O que não tem base. Mas, eu andei lendo desse projeto, o que se alega é o seguinte, que municípios, por exemplo, Pimenteiras, vou dar um exemplo, municípios pequenos, eles não teriam a capacidade nem atrativo para que nenhuma empresa privada fosse colocar os milhões para fazer, porque é muito caro o saneamento básico. Você também levar água potável é muito caro. Se não tivesse vinculada a um município mais rentável, trocando em miúdos. Isso é uma bobagem sem precedentes. A primeira concessão privada de Rondônia foi em Cujubim. Então, que é um município de... o serviço de... E é exitoso. O serviço de água, ele fica em pé em qualquer questão. Porque... em qualquer densidade demográfica. Porque... o seu produto que você vende, quem manda é Deus, né? Você quer dizer que é rentável, a água é rentável. É rentável em qualquer lugar. É rentável em qualquer lugar. Isso é uma lenda urbana. Quer dizer, os investimentos que uma empresa coloca ali para fazer saneamento básico, tratar, porque tem que tratar o esgoto, não é só canalizar, você tem que fazer o tratamento. Sim, ele é rentável. É rentável. E você tem estudos sobre isso? Sim, nós fomos pioneiros nesses estudos. A PPP... E por que o governo insiste numa única... O que é que está por trás disso? Porque tem que ter uma justificativa óbvia. Não, a justificativa é o seguinte, se os municípios resolverem os seus problemas isolados, sobra para o governo ter que cuidar da CAERD, ter que resolver a CAERD. Você está dizendo, olha mesmo o que você está dizendo, que o governo está se utilizando de uma questão política, que a CAERD, quer queira, quer não. Sim. O ex-governador, que quando saiu, ele deu como insolvente aquilo ali. Sim. Né? Porque tem um problema de precatório, os passivos são muito grandes, deve a empresa de energia, deve a empresa não sei de onde. O que também é muito lenda urbana. Se houvesse um movimento dedicado a salvar a CAERD, era possível. Como? Primeiro fazendo um encontro de contas com a Energisa. A CAERD deve bilhões à Energisa, a Energisa deve bilhões ao Estado. O Estado faria um encontro. E por que não faz, né? Isso já tira a insolvência dela. E por que o governo não faz isso? E outra, você tem que tirar, por exemplo, uma empresa de água... Deixa eu insistir. Por que o governo não faz isso? Isso é tão fácil. Esse projeto de lei foi para a Assembleia e não foi votado. O que é que está por trás disso? Estão tentando... Não sei se você acompanhou na nossa audiência pública em que houve o questionamento dessa microrregião, a Energisa mandou um representante lá para pegar o microfone e falar assim, olha, dentro desse processo de concessão, privatização, eu só quero lembrar vocês que a CAERD deve à Energisa. Sim, é verdade. Sim, só que ninguém pega o microfone para falar que a Energisa deve ao Estado. Dentro da privatização dela, em que essa companhia foi vendida por R$50 mil, né? Sim, mas aí é outro leilão. Sim, mas assim, a insolvência da CAERD passa pela Energisa. Então, se fizesse, na sua opinião, esse encontro de contas... Já resolvia a insolvência. Me parece que nesse encontro de contas até os municípios têm direito a um dinheirinho, né? Claro, e outra situação que você precisa ponderar. Qual é a dificuldade que nós tivemos na CAERD? Uma companhia de água bem administrada, ela acompanha o desenvolvimento de uma cidade. Então, quando a cidade cresce, a companhia cresce junto. Então, o ideal é você todo dia dormir com a tua rede de abastecimento de água, tua rede de coleta de esgoto crescendo. Então, nós tivemos, por exemplo, aqui na realidade aqui de Porto Velho, que durante muito tempo, até a obra da adutora que ficou pronta agora há alguns meses, ter ficado pronto, não tinha mais produto para vender.
Então essa é uma dificuldade. Eu tive essa dificuldade de Cacoal quando assumi a companhia de água. E como tu resolveu? Captando mais e tratando mais. Mas é uma lógica comercial. Você tem 10 itens no seu empreendimento para vender. Você tem demanda de 30. Como é que você ganha mais? Vendendo mais. Então, assim, é a dificuldade que nós temos. Então, nós tivemos uma companhia de água que passou 20 anos praticamente sem expandir aqui em Porto Velho, a sua oferta. E lá na Câmara Municipal, o que é que tu está fazendo a respeito disso? Tendo em vista, eu estou pegando no que você está falando. Sim. Você me disse que é uma concessão pelo marco. Sim. Saneamento é uma concessão municipal. Sim. A água de Porto Velho está vinculado a uma rede estadual. Sim. A uma empresa falimentar Sim. estadual. A verdade é essa. Sim. Não adianta dizer que os sindicatos, que é verdade. Sim. Então, o que fazer? O que falta como prefeito, não só a prefeitura, mas como legislador, como vereador da capital? O que é que tu está fazendo para tentar? Nós temos tratado com os vereadores e a gente vai realizar na Câmara uma audiência pública nesse sentido, que primeiro, que Porto Velho tinha um procedimento muito mais maduro, muito mais pronto, que passou todo o governo Wildon sendo gestado, que era uma concessão municipalizada. Sim. Em que Porto Velho tem uma realidade no abastecimento de água e na coleta de esgoto tão severa, tão desafiadora, que colocar Porto Velho num pacote com os outros 51 municípios é um erro. Atrasa Porto Velho e não garante o atendimento. Porque Porto Velho necessita de um olhar muito focado. Além disso, Porto Velho a prefeitura já tinha estudos muito mais consolidados, mais aprofundados, já tinha recebido inclusive propostas dentro da PMI, Falaram que o ex-prefeito recuou e assinou um termo com o Estado aí para que o Estado tocasse. É verdade, não? O que ocorreu é que houve um questionamento na época da ARON e da Prefeitura de Porto Velho, da Associação dos Municípios, a lei de microrregião, e houve naquele momento uma derrota judicial e não houve o recurso de quem estava recorrendo. Houve uma pressão muito grande. O município não recorreu? Não recorreu. Por quê? Tu sabe? Tu era secretário. Não, eu não estava. Isso já foi na segunda gestão. Na primeira gestão, a gente deixou o projeto de PMI aprovado. As 3 maiores empresas da América Latina de água disputaram esse projeto. Uma delas foi eleita vencedora e nós já tínhamos o projeto vencedor. A gente precisava licitar a operação. Porque na PPP, na PMI, você licita projeto e depois você licita a operação. Então, assim, nós tínhamos aqui a BRK, que é a Brookfield Ambiental, tinha se tornado vitoriosa de um desafio entre ela, a EGEA e a Águas do Brasil, que naquele momento eram as 3 principais empresas de saneamento do país, estavam aqui interessadas na concessão de Porto Velho. A EGEA, se eu não me engano, já está aqui no estado, em 3 ou 4 municípios. 4 municípios, indo para o 5º, né? Então nós tínhamos essa oportunidade histórica. O meu entendimento é que o governo do estado liberte Porto Velho para que Porto Velho trace o seu destino, porque Porto Velho já tem uma realidade desafiadora o suficiente. Uma decisão política. Uma decisão política. Ocorre o seguinte, que a microrregião nos colocou nessa confusão estadualizada. Você está dizendo que é uma lei estadual que a Assembleia Legislativa aprovou, inclusive com os votos de deputados da capital, está emperrando e está inviabilizando a possibilidade de Porto Velho resolver sua questão de saneamento. E nós temos agora, isso que você está dizendo. É isso que eu estou dizendo. E nós temos agora uma proposta do deputado Rodrigo Camargo, em que ele faz uma alteração na lei, colocando que os municípios precisam se voluntariar a isso. Aderir. Essa proposta, ela não está nem tanto focada a Porto Velho, ela está focada a um segundo crime que está ocorrendo nessa microrregião, que é Cacoal e Vilhena. Qual o crime? Porque você está pegando os SAAIs de Cacoal, de Vilhena, e você colocando companhias que funcionam e que estão num nível de atendimento extremamente qualificado e que a população não quer os privatizar. Os SAAIs que você diz são as companhias municipais que existem nesses 2 municípios, Vilhena e Como que é o mapa de abastecimento de água no estado? Nós temos 4 concessões privadas já estabelecidas, nós temos 11 sistemas municipalizados. Então nós temos 11 cidades que cuidam da água de forma municipalizada. Dessas 11 cidades, 7 têm SAAIs.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ok? Quais são os maiores SAIs? Cacoal e Vilhena. No resto, aí para a gente falar de qualidade, no resto do Brasil, nós temos as concessões privadas sendo a maior qualidade, as concessões municipalizadas no segundo nível de qualidade, e no Brasil todo as concessões estadualizadas, os serviços estadualizados com companhias estaduais são os que têm piores indicadores. Rondônia é uma exceção. Aqui em Rondônia você tem os melhores índices, o melhor atendimento e a melhor qualidade de serviço nesses 11 municípios que têm soluções municipalizadas. Então a saída não é privatizar. Em Rondônia não é, porque você tem 11 locais que já funcionam bem. E aí, se você colocar para esses 11 municípios a possibilidade deles aderirem ou não numa região, aí você tem um ou outro SAI que está em dificuldade, um ou outro sistema que está em dificuldade que queira. Agora você pegar, por exemplo, um SAI de Cacoal, um SAI de Vilhena, que funcionam extremamente bem, que dão aula de competência, que dão aula de expansão de rede, que dão aula de qualidade de tratamento, que cobram extremamente mais barato que a companhia estadual e que as companhias estadualizadas, entendeu? Toda essa margem operacional qualificada, e você perde isso é muito ruim. Então, como que eu justifico eu colocar no mesmo balaio uma cidade que praticamente tem 100% de água, como é quase a realidade de Vilhena, com outra cidade que tem 26%? Como que eu coloco um lugar que tem 80% de saneamento, de esgoto, junto com um outro que tem 2%? Então, vamos privatizar? Vamos. Vamos concessionar? Vamos. As companhias ruins, os sistemas ruins. Agora, qual é a lógica de você privatizar ou concessionar, que seria o nome técnico, coisas que estão funcionando bem? Que seria Cacoal. Olha o movimento político que você está tendo agora em Cacoal contra a privatização do SAI. Contra, que é um patrimônio, uma companhia com mais de 45 anos de idade. Então você tem isso. Você tem essa dificuldade de Você já conversou com o prefeito de Porto Velho, com o Léo Moraes, sobre essa municipalização? Qual é a opinião do prefeito de Porto Velho sobre a municipalização do saneamento básico? O prefeito... Ou ele defende a privatização? O prefeito defende, como eu defendo, que a gente precisa atender a população. Então, sim, mas de que forma? Qual modelo? Nós tivemos na audiência pública 4 falas muito importantes. 4 prefeitos que pegaram o microfone para se colocar preocupados com a microrregião. Então, alguns com uma posição muito firme de tirar seus municípios. Não, eles não foram preocupados, eles foram contra. Foram contra. Não adianta, a palavra é essa. Contra. E Porto Velho está numa posição de avaliação, em que acontece o que está vendo para que sentido que vai a microrregião. Porque do jeito que ela está, o atual quadro, ela tem dificuldades, ela tem entendimentos equivocados, em que Porto Velho vai ter prejuízo tanto na outorga, ou seja, o que é a outorga? É o recurso que a gente recebe, que o poder público recebe no momento da concessão. Hoje, no atual quadro, Porto Velho perde a outorga, Porto Velho perde em velocidade do seu atendimento, porque vamos entender claramente, se eu faço um edital que te obriga, Robson, a dentro dos primeiros 5 anos expandir a rede de água em 40%, e eu coloco 40 cidades nisso, você tem 40 cidades para diluir esse investimento. Se eu faço o mesmo edital, falando que você tem que crescer a rede de água, a rede de esgoto, nos primeiros 5 anos, 40%, em Porto Velho, você tem isso. Em Porto Velho você tem esse investimento. Nesse primeiro modelo corre o risco do cara investir lá numa cidadezinha pequena, onde o investimento que ele vai ter que colocar, que ele tem que tirar do patrimônio dele, seja pequeno em detrimento dele. Exatamente. E aí Porto Velho deixa de ter o controle do seu cronograma de evolução. Mas, vereador, se vocês têm esses elementos, o prefeito da capital tem esses elementos, então vocês vão ficar assistindo isso, como o senhor disse aí? Não. Nós estamos... esse processo ele tem fases. Ele acabou de passar por um processo de audiência pública em que a comissão do BNDES e os representantes do governo do estado foram bastante questionados.
receberam um conjunto de críticas, um conjunto de contribuições e de coisas a serem melhoradas. Pelo que eu vi naquela audiência pública, não é só críticas não, eles não tinham resposta. Eles não tinham resposta a quase nada. A quase nada. Por exemplo, a questão do como fica o sindicato lá da CAERD, falam alto para danado, embora a CAERD seja deficitária, perguntou o que é que vai fazer com os recursos humanos. Os prefeitos perguntaram quanto ficam de grana, de DIMPO, porque é a outorga por município. Nenhum deles eles tinham resposta. Nenhum deles tinha resposta. E a gente vê que os estudos, quando a gente olha, é um grande Ctrl-C ou Ctrl-V de coisas que a gente já publicou, que os municípios já publicaram, entendimentos, documentos que são públicos. Então a gente sente que houve uma dificuldade de repensar, de pensar efetivamente o sistema de água e esgoto do Estado. Porque você não consegue pensar um sistema estadualizado. São realidades muito Cada uma diferentes. tem suas especificidades. É isso, você tem... Aí eles trazem um projeto global, acha que é como uma receita de bolo que pode botar em cacoal que... Você tem Espigão que o rio seca. Você tem Nova Mamoré que a bomba quebra. Você tem realidades diferentes. Você tem bacias diferentes. Você tem companhias e investimentos em níveis de maturação diferentes. Entendeu? Então você tem companhia em Rondônia que já tem a gestão da cidade toda num celular. Na sua opinião, esse processo, bem objetivo, a população de Porto Velho vai ter toda ela vai ser atendida com água potável boa, porque a que está ainda hoje aí ninguém tem coragem de beber não. Sim. O povo bebe porque é obrigado. Você acha que médio prazo? Eu acho que se o caminho da microrregião prosperar e a gente não conseguir construir uma alternativa para ele, é longo prazo. Mas não é só mexer na lei estadual? Então, nesse momento nós temos um movimento político e nesse sentido temos uma proposta do deputado Camargo em que ele torna a adesão dos municípios voluntária. Porque o que hoje aconteceu, nenhum município se voluntarizou. O governador botou de cima para baixo. Você está vinculado e acabou. A lei criou um comitê de gestão. Os deputados nenhum percebeu isso. Naquele momento não teve a compreensão de que... Ultimamente a Assembleia Legislativa tem aprovado cada legislação que o Supremo só dando inconstitucional. Quer dizer, eles aprovaram e não perceberam isso. Agora estão vendo que é raro. Os deputados estão vendo que é raro. Você viu lá na audiência pública que nós tivemos 2 deputados que falaram assim, olha... se tivesse sido claros para nós sobre o que a gente estaria votando, a gente não teria votado isso. Porque nós não somos a favor de tirar a autonomia dos municípios. Mas cada deputado desse tem não sei quantos assessores, como tu tem um bocado de assessor lá na Câmara também. Sim, agora eu até acredito que o movimento de votar errado no primeiro momento possa ser compreendido, mas que eles têm que rever. Se a gente mudar a lei e deixar... Quando você vota, quando eu voto em você, e as pessoas votam em você, vota num deputado, vota num senador... Sim. Não espera que ele vote errado, não. Exatamente. Ele se propõe lá a ser um legislador, defender os interesses da população. Não é justificativa. Não, e essa justificativa, ela coloca muito em xeque o nível de avaliação. Né? O tempo já está avançando, porque conversar com um vereador e um especialista na área, né, o papo flui. Eu quero um outro tema, que eu até notei aqui, resíduos sólidos. Ótimo. Esse foi um problema aí que eu até entrevistei, eu acho que no mês passado, um representante de uma dessas empresas, da empresa que ganhou, se eu não me engano, ambiental, Marquise Ambiental. Vocês aprovaram agora lá na Câmara, tomaram uma decisão sobre essa questão. Como é que está? E o que é que está por trás disso? Foi que houve, que vai para frente, houve a licitação, depois a empresa ganhou, depois foi anulado, o Tribunal de Contas disse que não estava certo, não estava correto, os procedimentos estavam errados, mas a população quer resultado, quer o recolhimento do lixo, quer um tratamento adequado dos resíduos sólidos, não quer saber como é que os impactos ambientais isso vão ter em Porto Velho. O que é que está por trás disso? Para mim eu tenho muita tranquilidade em falar, porque eu trabalhei com isso há alguns anos da minha vida. Né? Eu coordenei a equipe que escreveu a primeira versão da concessão que hoje tá em vigência. É importante a gente fazer um histórico sobre isso. Vamos ser rápido, que eu tenho só 10 minutos. O Porto Velho tem uma dificuldade com a segurança jurídica. Nós tivemos uma concessão feita lá na gestão do prefeito Roberto Sobrinho. Sim.
Essa concessão foi ganha pela empresa que está até hoje tocando o serviço, pela Marquise na época. Essa concessão foi questionada no governo Mauro. No governo Mauro houve uma decisão judicial em que a concessão deixa de existir e tornou-se um contrato precário, em que esse contrato precário foi delineado por uma sentença judicial. Então pegou o contrato da concessão e sublinhou a parte que estaria valendo, tirou vários serviços adicionais e o serviço básico continuou funcionando. Por decisão judicial. Por decisão judicial. No governo Wildo nós concebemos um edital de concessão, eu participei dessa escrita desse edital. Esse edital foi questionado extremamente pelo Tribunal de Contas. Houve todo o processo de concessão em que a empresa Marquise, com Eco Rondônia, tornou-se vencedora, disputou todo o procedimento e tornou-se vencedora. Ocorre que houve um questionamento, houve um conjunto de questionamentos do Tribunal de Contas sobre a forma como esse procedimento foi feito. Esse questionamento era principalmente focado na escolha da prefeitura sobre a forma de licitar isso. A prefeitura Preço e técnica. Exatamente. A prefeitura de Porto Velho estabeleceu técnica e preço. E houve um questionamento do tribunal nesse sentido. E eu tenho muita tranquilidade de falar isso porque eu sou um grande defensor desse instrumento da técnica e preço. Porque nós já tivemos em Porto Velho problema com lixo. Os mais antigos, aqueles que estão com a nossa idade, já viram isso. Nós temos uma cidade que ela é desafiadora, que todo dia ela dorme 10 ou 20 metros maior. Nós não vemos uma reclamação do serviço de lixo, porque nós temos uma empresa que se adaptou à cultura da cidade. Todo dia os caminhões da atual concessionária andam mais do que andaram no dia anterior. Todo dia você tem um serviço que se expande praticamente automaticamente. Mais lixo na cidade. Mais lixo na cidade. Então, dentro dessa questão, você houve essa concessão e foi mandado um projeto de lei para a Câmara Municipal na gestão anterior do prefeito Wildo e pedindo para a Câmara validar os atos do Executivo. A Câmara validou. Nós tivemos o tribunal, ainda mesmo com essa validação, sustentando que a concessão não era legítima. O prefeito Léo, ao chegar à gestão, entendeu que o entendimento do tribunal, convergiu com o entendimento do tribunal e sustou a concessão e abriu um processo emergencial para contratar uma empresa enquanto uma nova concessão fosse feita. Esse processo foi sustado por uma decisão judicial agora e nós temos ainda... Saiu uma decisão agora? Isso, em que... Quem ganhou, se eu não me engano, foi a Amazon Forte. Nós tivemos a empresa Aurora, ganhou uma liminar sustando o processo emergencial. Que é uma do Ceará, porque né? Piauí. Ela tinha sido desclassificada pelo consórcio Eco Porto Velho, em que a Amazon Forte é parte. Então, dentro desse processo emergencial, você está tendo esse questionamento judicial. Então, assim, eu acho extremamente legítimo a Prefeitura de Porto Velho... É um negócio meio é um processo kamikaze, né? Kamikaze, porque você tem o processo de licitatório terminou sendo embargado em decisões judiciais. E, ao mesmo tempo, para que o lixo não ficasse no meio da rua e desse continuidade, criou-se, olha mesmo, uma nova modelagem jurídica para regularizar essa situação da limpeza com um contrato emergencial, não é isso? Exatamente. Você tem duas atividades jurídicas, duas composições jurídicas, né? E todas as duas com problemas de mandato de segurança que suspendendo. O caso de Porto Velho é sui generis. Nós não temos nenhuma capital que teve nos últimos 20 anos 2 concessões indo de ralo. É um processo kafkiano, né? Kamikaze, não kafkiano. Exatamente. E assim, dá insegurança jurídica para o município. Porque a atual concessionária ganhou uma concessão grande em que contemplava educação ambiental, coleta seletiva, construção de um aterro, toda uma política de investimento. Quando essa concessionária está lá investindo, está lá construindo um aterro, está lá implantando todos os serviços conexos, vem uma cassação da concessão. Aí vem um processo emergencial que faz só o básico, coleta.
E aí a gente para de avançar em educação ambiental, para de avançar em coleta seletiva, para de avançar em construção do aterro por uma solução novamente temporária. Então Porto Velho perde, Porto Velho está atrasada na sua gestão de resíduos sólidos por essa insegurança jurídica. E nós tivemos agora um projeto de lei enviado para a Câmara pedindo para que os vereadores tirassem a validação que deram na legislatura passada aos atos da prefeitura. Vereador, me parece, Sim. por isso que eu vou dizer, me parece, não é uma afirmação, Claro. que alguém aí está esperando que a cidade fique 3 dias sem recolher o lixo aí, que isso vai virar uma esculhambação para que as decisões jurídicas elas saiam. Hoje Porto Velho... Porque corre esse risco, não corre? Corre. Hoje Porto Velho não enfrentou uma crise de atendimento durante esse rol de conturbações Porque nós já tivemos no passado. Foi um caos geral. Foi um caos. Negócio horroroso. Hoje a gente não ter dificuldade nisso, a atuação do judiciário. Porque o judiciário, toda vez que foi ao processo, toda vez que interviu no tema garantindo a prestação do serviço. Inclusive agora na liminar foi da mesma forma. Porque são os serviços fundamentais e continuados. Só que nós temos histórico no Brasil de decisões que não têm esse cuidado. Então o nosso judiciário aqui está de parabéns, porque toda vez em que ele corrigiu algum ato que compreendeu equivocado no processo, ele manteve a prestação do serviço. Então o senhor acha que no processo de licitação todos os atos foram legítimos? Todos os atos foram legítimos. Não houve... A concessão foi aberta. Mas o processo licitatório não houve manipulação, não houve... Não houve, porque o que ocorre? Técnica e preço. Como que eu vou permitir... A ganhadora foi o menor preço? A ganhadora, a empresa que ganhou com o menor preço e com a maior capacidade técnica. Se você falasse, olha, ganhou só no critério da técnica, perdeu no preço... Mas não é uma incongruência danada isso? Então, é uma dificuldade que nós temos. Bom, se é técnica e preço, a empresa ganha exatamente dentro dessa regra do jogo, dentro dessa regra jurídica. E por que teve... o papo é tão bom que quase que o microfone cai. Eu acho que nós temos aí um movimento muito grave da insegurança jurídica que nós temos nesse tema em Porto Velho. Sabe? Em outros lugares, eu fiz até essa fala na Câmara, há uma concessão, se uma licitação é um namoro, uma concessão é um casamento. Então assim, só que nós estamos aqui tratando concessões como se fossem contratações muito simples. A concessão é um elo maior entre o poder público e o privado como objetivo. Secretário, lamentavelmente nosso tempo já exauriu, mas eu não posso deixar de fazer um comentário, porque o jornalista sério, fofoca não é informação, fofoca é fofoca. Claro. Né? Então o que eu vou colocar aqui é rápido, não tem como não deixar, mas há um falatório nos bastidores de que rolou muita grana aí para os vereadores. Rolou grana nessa briga toda? Rapaz, se rolou, não chegou em mim, ó. Vai chegar em você vai querer receber? Não, a minha posição ela foi muito clara nisso. Eu acho que a gente tem muita lenda urbana no trato político de Porto Velho. Os vereadores se posicionaram pela segurança jurídica. Em razão do serviço da população. Em razão do serviço. Então, nós temos um único serviço que não é alvo de reclamação da população. Uma empresa que ganhou uma concessão limpa, ganhou na técnica e no preço. Uma concessão que foi montada durante 5, 6 anos, esse edital foi construído, com todo mundo olhando e todo mundo podendo... São 5 anos de construção dele. Se juntar tudo, vai dar 7 anos de construção desse edital. Então, assim, passando por todos os questionamentos do tribunal foram sanados. Todos. E mesmo assim, um preciosismo jurídico queira questionar quem efetivamente ganhou limpo. Então, assim, você lembra daquela época que o Fluminense era rebaixado e ele virava a mesa do Campeonato Brasileiro? Lembro demais que eu sou flamenguista. Isso era um absurdo. Nós estamos vivendo isso. Então, secretário, antes que o senhor vire esta mesa, eu quero encerrar a nossa entrevista. Eu quero lhe agradecer e reconhecer um técnico que conhece bem
profundamente o tema o senhor. Acho que seus eleitores estão bem representados. Muito obrigado e em outra oportunidade, com certeza, o senhor será convidado e a gente espera recebê-lo aqui no nosso Resenha Política. Continue conosco, compartilhe, assista pelo site Rondônia Dinâmica, pelas nossas plataformas, pelo Instagram Resenha Política e pelo nosso canal no YouTube. E no sábado e domingo, os programas da terça e quinta são reprisados pela TV Rema às 23 horas. Fique conosco, participe e vá compartilhando, que é o que a gente quer. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Robson. Um abraço.